1 Reis, capítulo 3, primeiro livro de Reis, capítulo 3. Vamos ficar todos em pé em nome de Jesus. 1 Reis 3, vai regulando aí, aleluia. 1 Reis, capítulo 3. Quem estava comigo ontem lá na igreja Adoradores do Rei? Quem estava lá comigo, pessoal? Pronto, vamos continuar o que a gente começou ontem, tá certo? Começamos algo ontem e eu quero continuar hoje de manhã em nome de Jesus. Aliás, agora à tarde, na bênção. 1 Reis, capítulo 3. Encontrou aí na sua Bíblia? Se não encontrou, está aqui. O Carlos já colocou. Lá atrás, o som está chegando aí legal aí? Porque a gente está aprendendo a mexer nisso aqui, gente. A gente tem que ir tendo paciência para aprender a atualizar isso aqui, tá bom? Eu vou lendo aqui. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Ora, Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha dele, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifício ali. Portanto, aquele que era o principal dentre os altos, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse: pede o que queres que eu te darei. Você pode repetir isso comigo? Pede o que queres que eu te darei. Então respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com meu pai, Davi meu pai. Portanto, ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão, de coração para contigo. E guardaste esta grande benevolência, e lhes deste um filho, a que se assentasse em seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, grande povo, que nem se pode contar, e nem se enumera a sua multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, para quem poderia julgar a este que tão grande povo é. Versículo 10 agora, vamos lá. E pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Olha aqui nessa versão aqui, ó. E estas palavras pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Feche seus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nessa tarde, aqui na Tua presença. Nosso único propósito aqui é Te adorar, é dar o nosso melhor ao Senhor, é falar contigo, é ouvir a Tua voz, é reconhecer que o Senhor é o único digno, que o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos outra possibilidade, nós não temos outro bem, nós não temos outra forma, né, de adorar o Senhor que não seja essa aqui. Reunimos aqui hoje, ó Deus, cada um com as suas dificuldades, suas batalhas, mas queremos Te oferecer a nossa adoração, e nesse momento, queremos que o Senhor fale conosco, nos ensine, nos capacite. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar, por favor, igreja. Aleluias, glória a Deus. Deixa a Bíblia aberta aí, 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. É que eu me confundo às vezes. 1 Reis, capítulo 3. Certo? Quem estava conosco ontem à noite, nós fomos convidados aqui para a igreja vizinha nossa aqui, o pastor Emílio esteve aqui, ministrou aqui, e nós fomos lá com ele ontem. E foi uma bênção ontem à noite, né?
Foi bem agradável. Não pude ficar para ao café com um bolo, porque eu tinha um casamento. Aí saí correndo para o casamento. Resultado, a noiva atrasou. Mas atrasou muito. E eu fiquei lá dentro do carro lá, porque disseram que falta educação entrar sem a noiva chegar. Aí fiquei trancado dentro do carro lá, chovendo, né, com fome, imaginando como é que estaria lá dentro, sem poder entrar, disse para a noiva chegar. Aí depois de já quase 11 da noite, a noiva chegou. E eu já tinha ido embora. Se fosse o noivo, eu dizia, peraí, essa hora não dá, né? Mas no fim foi tudo bem. Eu sei que eu não consegui ficar até o final lá e pedi para os irmãos ficarem lá sendo cordiais com os irmãos. Mas ontem nós começamos a trabalhar isso aqui lá com os irmãos. Queridos, vejam só. Quem aqui já ouviu falar no rei Salomão? Salomão, já ouviu falar? Já ouviu falar? Não, bênção Salomão? Amém. O que a gente lembra quando a gente fala de Salomão? De quê? Da riqueza dele, da sabedoria, né? Cara muito sábio. Mas nem sempre Salomão foi assim. Um dia Salomão teve diante dele uma situação muito difícil. Você vai entender o seguinte, no capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo 3, acontece algo interessante. Imagine você, olha a sabedoria do homem. 2 mulheres vão até Salomão com uma criança. E elas estavam brigando entre si. Por quê? Porque foi o seguinte, vê que situação. As 2 viviam juntas, né? Dividiam o mesmo espaço. E o que acontece? Que uma teve um bebê recém-nascido, e elas dormiam tudo junto ali, pelo que se entende, era tudo mesmo ambiente. Só que de repente, na noite, houve um problema ali entre elas se desentenderam, tudo mais. E aí, o que acontece? Começou uma briga pela maternidade da criança. Uma dizia, a criança é minha, a outra dizia, a criança é minha. Naquele tempo não tinha DNA, não dava para fazer um teste de DNA, não dava para ir para o ratinho, não dava para fazer muita coisa. Aí foram para onde? Para o rei Salomão. E como é que ele ia saber agora, meu irmão, quem era a mãe das crianças? Uma falou, o filho é meu. A outra disse, o filho também é meu. E agora? O que fazer, Patrícia? Vamos fazer um DNA. Não tem como fazer não. Aí Salomão fez o seguinte, vê, só um homem sabe para fazer isso. Ele mandou chamar um soldado, pegou uma espada, pegou o menino pela perna assim, e fez, vamos fazer o seguinte, divide o menino no meio, e dá um pedaço para cada uma, pronto, ninguém briga por causa do menino, está entendendo o negócio? Divide ele no meio, e cada uma fica com um pedaço, fica todo mundo feliz. Aí uma falou assim, está aqui no capítulo 3, uma falou assim, é isso mesmo, divide aí, nem eu nem ela, vai um pedaço para cada uma. Aí a outra falou assim, não, se é para ver ele morrer, deixa com ela mesmo. Aí ele disse, opa, essa é a mãe, pode dar o filho para ela. Porque ela não queria ver o filho morrer. Entendeu? Ele não ia matar o menino, mas a sabedoria de Salomão era incrível, ele era um homem muito sábio. Ele era um homem tão sábio que a rainha de Sabá veio de muito longe para conversar com Salomão. E olha que homem sábio é coisa rara, né? Você sabe disso. Não é muito comum. Por isso que ela veio tão longe para encontrar Salomão. Agora, observe, irmãos, em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui, diz amém, por favor. Salomão não foi assim sempre. Aliás, Salomão era um cara que tinha tudo para dar errado. Ele era o mais improvável da casa dele. Sabe por quê? Vou te explicar. Ele nasceu de um adultério. Ele é fruto de um erro. Davi, o pai de Salomão, tinha um monte de mulher. Tinha 350 esposas. Vê que negócio. Hoje não pode não, irmão. Naquele tempo podia. 350 esposas. Pela média dá uma para cada dia do ano, né? Imagina. Então era muita esposa que ele tinha. Era casamentos políticos, certo? De todas, a que ele mais amava era uma. Que nem era oficial dele, na verdade. Só que mesmo tendo muito, um dia ele se apaixonou por outra. E o pior, essa outra já tinha dono. E Davi começa a fazer um monte de desgraças por causa disso. Porque a Bíblia fala, e o próprio Davi escreve, que um abismo chama outro abismo. Veja, se o negócio começa errado e você não conserta, a tendência é piorar. Aquilo que começa errado e a gente não procura consertar, meu irmão, a tendência é ficar pior ainda.
Amém? Naquele tempo, todo rei tinha que ir para a guerra. Era comum, todo rei tinha que ir para a guerra, era o certo, era o correto. Porém, Davi estava tão acostumado com as vitórias que Deus dava ao povo, que um dia ele não foi para a guerra, ele ficou no palácio. Veja, quebrou um princípio. O lugar de rei é na batalha, é na frente do seu exército. Ele ficou no palácio. Não bastasse isso, ele resolveu tomar um banho de sol lá na varanda do palácio. Quando ele sobe lá, ele olha e vê a vizinha tomando banho. E ele gostou do que viu. Falou, opa, o negócio é bom. E ele era rei, ele podia fazer muita coisa. Então ele mandou buscá-la. Foi buscar o nome dela, Batseba. Não é muito bonito o nome, né? Mas pelo jeito ela era bonita. Ele mandou buscá-la. E ela tinha que obedecer. Era rei. Aí ele descobre que ela é na verdade esposa de um cara muito, mas muito temente a ele. E que obedecia, que amava muito a Davi. Ou seja, era um amigo. O que é que Davi faz? Diz assim, estou fora. Mulher de amigo meu. Não, ele não faz isso. Lembre-se, um abismo chama outro abismo. Ele preferiu ficar a sós com ela, resultado foi para a cama. Um abismo chama outro abismo. Vai repetir isso comigo? Um abismo chama outro abismo. Não bastasse isso, ela engravidou. Eita, que problema agora. E agora, o que fazer? Agora a mulher que não é do cara está grávida. E isso por si só já era um escândalo para a nação inteira. A gente está falando aqui de um irmão desconhecido. Ele era o rei de Israel. Era o rei que engravidou a mulher de um soldado muito leal a ele. O que é que ele faz? Lembre-se, igreja, um abismo chama outro abismo. Ele faz o seguinte, ele tem uma ideia diabólica. Ele fala assim, vou chamar o marido dela que está na guerra, deixo ele em casa um final de semana, ela ajeita ele lá, então, na segunda ele volta para a guerra, e ela diz que está grávida dele. Não tem como fazer DNA. O azar seria se o menino nascesse parecido com o Davi. Aí, era uma coisa que podia dar errado. Ok, Davi mandou chamar o marido da mulher, deixou ele no final de semana em casa, falou assim, olha, vá para casa, você é um cara muito bom, sabe? Sabe o que ele está mandando lá? Você é um cara muito legal, gente boa, um cara bacana, eu gosto tanto de tu que eu vou te dar folga esse final de semana. Vai para casa, fica em casa. Mas ele não foi. Ele disse, rei, como é que eu posso ir? Não, mas vá para casa, fique em casa, que eu gosto muito de você. Fica em casa. Só que ele não vai, ele fica no palácio e dorme do lado de fora do palácio. De repente, no outro dia, quando Davi olha, está o homem deitado lá do lado de fora. Davi, você está louco? Eu mandei você ir para casa. Eu mandei você dormir em casa, tua mulher está te esperando. Ele falou, ô rei, eu gosto tanto do senhor. Você acha que eu iria para casa folgar enquanto meus companheiros estão na guerra? Eu não acho isso justo. Não dá para ir para casa, eu quero ir para a guerra. Sabe aquele plano que não tem nada a ver com a vontade de Deus e que dá cada vez mais errado? Lembre-se, um abismo chama outro abismo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz assim, peraí, e agora? O que é que eu vou fazer? Logo a barriga dela começa a crescer. Aí, irmão, o diabo toma conta da situação. Davi fala assim, opa, já sei. Vou resolver essa parada agora. Ele pega uma carta, um papel, escreve uma carta para o general do exército. E a carta dizia o seguinte, estou te enviando meu servo Urias. Põe ele na frente do pelotão de guerra. Para matar ele tem que morrer, ele não pode voltar vivo para casa, porque ele pensou, eu mato ele, e aí caso com a mulher, ela é uma viúva, todo mundo vai dizer, ó o rei, que coisa linda, ó o rei, teve compaixão da mulher e casou com ela. Só que tem um problema, todo mundo já sabia do pecado do rei. Irmãos, a gente pensa que as pessoas não sabem, que o céu não sabe, que o mundo não sabe. Mas acredite, muita gente sabe de coisas que a gente nem imagina que a gente sabe. Você consegue imaginar isso? Davi faz o seguinte, ele manda a carta, agora vê que interessante, o próprio Urias levou a carta de morte dele, sem saber o que estava lá dentro, mas ele era obediente, ele amava o rei, ele foi lá e entrega
ao general do exército. Quando o camarada olha, fala: que é isso? Ele mandou matar. Para matar? É. Ele pega Urias, coloca ele na frente do pelotão, porque sabe, ele não escapa, ele vai morrer. Dito e feito, o homem morreu. Morreu, e Davi, com a cara mais lisa do mundo, manda trazer o corpo, honras militares, prepara o sepultamento dele, enterra o homem. E olha, gente, que pena, né? Deixou uma mulher em casa, tadinha, né? Vou fazer o seguinte, vou casar com ela. Eu vou casar porque aí eu consigo, né, dar essa assistência para a esposa do meu grande amigo Urias. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Davi começou a cavar um buraco para ele entrar dentro sem perceber. Quando a gente sai da direção de Deus para a nossa vida, a gente começa a entrar dentro de uma situação e a gente não percebe. Sabe o que é pior? Mamãe avisa, a gente diz que ela está doida. O pai alerta, a gente diz que está ficando caduco. O melhor amigo, o líder, vai lá, orienta, você fala assim: eu sei o que eu estou fazendo, rapaz. Eu não preciso de orientação, eu sei o que eu estou fazendo, já tenho uns 50 anos já, 80 anos. E vai começar a cavar a cova, sem perceber. Davi casa com a mulher. Não passou pouco tempo, a barriga cresceu. Ela estava grávida. E disseram: o rei é macho mesmo, já engravidou a mulher. Não, casou com ela grávida. Fazia parte do processo. Só que não esqueça, o Davi escreveu: um abismo chama outro abismo. Desgraça só quer começo. 9 meses de gestação. A fofoca se espalhou, foi um escândalo em Israel. Mas estava tudo tranquilo. Ó, irmão, não caiu um raio na cabeça de Davi. Ele não teve dor de barriga, não adoeceu. Mas Deus estava vendo. Deus deixou. 9 meses de gestação, pré-normal, o pré-natal tudo normal, tudo tranquilo. Até que nasceu a criança. E a Bíblia fala que era uma criança linda. Pensa no menino lindo. Bebezinho é lindo, geralmente, né? Fica feio depois de velho. Mas geralmente todo bebê é bonitinho. Mas aquele era muito bonito, muito bonitinho. Aí Davi fez: resolvi o problema. Deus nem percebeu. Deus nem notou o que eu fiz. Assassinei um camarada, tomei a mulher dele. Mas Deus nem ligou, tá vendo? Gente, escuta uma coisa aqui, ó. Pecado é igual sinal vermelho. Às vezes a gente avança o sinal vermelho, ninguém bate na gente. Não chega uma multa em casa. A gente fala: isso é um bom negócio. Está com pressa, pisa o pé, vamos lá, passa a segunda vez, passa a terceira. Mas sabe de uma coisa? Não deixou de ser uma infração porque você não foi acertado. Foi uma quebra de lei. E se um outro carro pegar você ali, e aí? Não é porque ninguém viu, ninguém descobriu, o carro não virou, você não morreu, que Deus não viu, não. Não deixou de ser um pecado por causa disso, uma inflação. Davi caiu no laço dele próprio. Aí Davi vai: não, beleza, glória a Deus, amém, meu filho nasceu, faz uma festa, prepara aí uma festa aí, a criança nasceu, e beleza, só que a criança adoeceu. E sabe quem foi que enviou essa enfermidade? O próprio Deus. Permitiu aquela enfermidade na criança. Quando Davi viu o menino doente, ele se desespera. E fala: peraí, Deus, que é isso? O menino está doente. Davi fala, aí Deus fala assim: vai morrer. Está doente e vai morrer porque é fruto de pecado. Davi fala: mas peraí, eu consertei um negócio, eu tentei dar um jeito. Irmão, o nosso jeito não é o jeito de Deus. A gente tem que parar de entender e de querer dar o nosso jeitinho nas coisas. Não é porque está aparentemente dando certo que Deus está aprovando. Se quebrou um princípio claro da palavra dele, se prepare, porque vai vir problema depois para você. Ok, Deus fala assim: vai morrer o menino. Davi fala: não vai morrer não, vou deixar não. Deus fala: vai morrer. E ele fala: não vai, mas não. Aí ele começa a brigar com Deus. Davi mergulha num período de jejum terrível. Foram 7 dias sem comer, sem beber, sem tomar banho, sem fazer a barba, trancado num quarto, dizendo assim: não mate o menino não, não mate o menino, não mate o menino, a culpa é minha, o pecador foi eu que fui lá, foi eu que baguncei tudo. Sabe o processo? Começa a vir na cabeça dele: a culpa é minha, ele é inocente. Deus falou assim: vai morrer, e morreu. 7 dias de jejum para reverter um processo, mas Deus falou: vai morrer, e morreu.
Imagina a situação. Todo, repita comigo com muito carinho, diga: todo pecado tem consequência. Mas cedo ou mais tarde ela vai chegar. O menino morreu. E sabe o que eu acho mais triste nisso? O menino é inocente na história. A mãe dele é inocente. Ela não podia fazer nada, foi o rei. Tem que obedecer. Obedece ou morre. O único inocente ali, diante da situação, era a criança. E a mãe dele por tabela, mas Deus não teve compaixão, matou a criança. Davi fica desesperado. Você entende o desespero dele quando ele escreve o Salmo 51. O Salmo 51 é Davi arrasado ali. O profeta chamado Natã vai até ele e fala o seguinte, vê só. Profeta não pode... A palavra do rei está acima da palavra do profeta diante da hierarquia. Natã não podia dizer assim: você pecou, vou disciplinar você. Não. Ele era profeta, mas Davi era rei. Davi podia mandar matá-lo. Mas Natã foi sábio. Natã fez uma pergunta para ele. Fez: rei, eu tenho uma causa para o senhor resolver. Sim. O que acontece? Olha, rei. Um homem tinha muitas ovelhas. Muitas ovelhas. E um vizinho dele tinha apenas uma ovelhinha. Esse homem, rei, mandou matar aquela única ovelha do homem e fez uma festa para todo mundo. Quando Davi ouviu isso, Davi ficou irado. Davi fez assim: esse homem tem que morrer. Aí Natã fala: o que é que esse homem merece? Aquela cara de crente poliana, né? O que é que ele merece, rei? Davi fala assim: ele tem que ser penalizado pelo menos 4 vezes mais do que ele fez. Natã falou: só tem um problema. Esse homem é o senhor. Davi arregalou os olhos, fez: eu? Você tem 350 esposas. Seu amigo só tinha uma. Você foi lá, destruiu, matou o cara, acabou com a família dele e ainda possuiu a mulher dele. Você é o culpado. Irmão, Davi fica sem chão naquela hora. E agora? O que fazer? E como você mesmo, eu acho lindo isso. Deus permite que da nossa boca saia a nossa própria sentença. Ele falou assim: é 4 vezes mais. É 4 vezes? Igreja, palavras têm poder. Palavras têm. Nós somos hoje o que nós falamos ontem. Porque a Bíblia fala que na língua está o poder da morte e da vida. Então cuidado com o que você fala. E outra coisa, palavra na boca de crente é profecia. Então o que você fala, meu irmão, se prepare, vai acontecer. Porque o céu pega isso como palavra definitiva. O que acontece? Davi falou o quê? 4 vezes, não foi? Beleza, vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Davi tinha 20 filhos. Eu falei quantos? 20, é muito menino. Ele tinha 20 filhos, apesar de 350 mulheres, né? Tinha 20 filhos. Dos 20 filhos, só tinha uma mulher, Tamar. Não é isso? Tamar, uma única mulher. Beleza. Certo, começa a desgraça na casa de Davi. 20 filhos, 19 homens e uma mulher. O mais velho inventa lá uma cilada lá para a irmã e abusa da irmã. Tranca ela, pega ela à força, abusa da própria irmã. Isso diante de todo Israel ficou sabendo. E a lei era clara. A lei era clara. Uma mulher que sofresse abuso, independente se ela foi vítima ou sendo vítima, ela era obrigada a sair de casa e ir morar no lugar de prostituição. Porque a pureza dela havia ido embora. Davi só tinha uma filha em casa. E a Bíblia fala que ele amava muito aquela menina. De repente o mais velho abusa dela e mata moralmente a única filha de Davi. Primeira morte na casa de Davi. Segundo, o filho mais velho, a segunda morte, não, a primeira morte foi o do menino. Primeira morte. Segunda morte, a filha morre moralmente. Depois, Davi, desses 20 filhos, 19 filhos, tinha um que era muito, mas muito bonito. Ele era tão bonito que a Bíblia fala que as mulheres de Israel suspiravam quando via ele. O Facebook dele era tanta curtida que não bloqueou a conta dele.
O nome dele, Absalão. E ele tinha uma vaidade, ele tinha um cabelo tão bonito, que a vaidade dele estava toda no cabelo. Ele era muito bonito. Além de bonito, filho do rei. Vê só, vê o cara é feio, mas é filho de rico, já se dá bem. Imagina, bonito e filho do rei. Esse camarada, ele pensou o seguinte: sabe uma coisa? Eu vou... Ele tinha esses defeitos dele, mas ele era muito apaixonado pela irmã, porque Tamar era ligada a ele. Eles eram filhos da mesma mãe. Quando Absalão viu isso, falou assim: vai ficar assim não, vai ficar assim não. Absalão vai lá e fala para o pai, peita o pai e fala assim: pai, e aí, vai ficar assim, é? Olha o que ele fez com a minha irmã. Ele fez: meu filho, mas é filho, né? Vai ficar assim, pai? Vai não, viu? Ou o senhor dá jeito ou eu dou o meu jeito. Sabe o que foi que Davi fez? Nada. Quando Absalão viu que o pai não fez nada, ele vai lá e mata o irmão. Olha que desgraça na casa de Davi. Terceira morte na casa de Davi. Um filho mata o outro filho. A palavra tem poder ou não tem poder? Palavras têm poder. Mas não acaba por aí. Esse Absalão se enche, por quê? Porque ele matou o irmão e o pai não fez nada. Simplesmente Davi não fez nada. Olhou, viu lá o filho morto, chorou, lamentou, mas não puniu o Absalão. E filhos que não são punidos vai trazer problemas no futuro. Davi foi um grande homem de Deus, mas ele se atrapalhou muito dentro da própria casa dele. Ele não colocava limite nos filhos. Um matou o outro e ele não fez nada. Só chorou, lamentou, ficou de luto. Quando o Absalão viu que o pai não fazia nada, que o pai era frouxo, ele fez: então eu posso fazer mais. Lembre-se, um abismo chama outro abismo. Absalão, nas escondidas, prepara um exército, monta um exército e dá um golpe de estado no pai. Ele simplesmente assume o trono com o pai ainda vivo. E foi um terror em Israel. Davi fugiu para não morrer. O próprio filho queria matá-lo. Ele matou o irmão, ninguém disse nada. O pai não fez nada. Ele agora queria matar o pai. E o Absalão estava determinado: vou matar meu pai. A Bíblia fala que Davi fugiu para não morrer. Quando o Absalão assume, toma conta do trono, do palácio, ele abre o cofre do palácio e descobre que lá tem muita riqueza, muito ouro, muito dinheiro. E ele detona todo o dinheiro do pai. Com aquele dinheiro, diz a Bíblia, que ele começou a comprar soldados e mais soldados, a suborná-los, e ele formou um exército poderoso. Porém, o chefe, o comandante do exército, Davi, continuou leal a Davi. Davi foge para não morrer, começa a dormir dentro do mato, porque Absalão estava com uma fúria poderosa: vou matar o meu pai e de fato assumir para sempre o trono de Israel. Quem me entendeu até aqui? Olha onde tudo começou. Quando Davi ficou em casa. Era só Davi ter ido para a guerra, que não tinha ido atrás da mulher dos outros, não tinha arrumado problema. Beleza. Davi agora está dentro do mato correndo para não morrer. E agora, o que ele faz? Absalão está sentado. Um abismo chama outro abismo. Não achando pouco tomar o lugar do pai, não achando pouco torrar o dinheiro do pai e do reino. Absalão prepara uma tenda na parte de cima do palácio. Ele arma uma tenda lá com uma cortina semi-transparente e começa a deitar com as mulheres do pai lá em cima e todo mundo vendo embaixo. Davi tinha muitas esposas. Ele começou a escolher de uma por uma e lá de cima todo mundo assistia embaixo. Um abismo chama outro abismo. Não para por aí. Diante daquela situação, Davi fugindo entende: não, eu preciso voltar e assumir o trono novamente. Muitos salmos foram escritos nessa agonia de Davi. Ele fala: eu tenho que voltar para Israel, eu tenho que reassumir meu trono. Beleza. Então ele pega o seu comandante do exército, é Joabe, se eu não me engano, e fala assim: Joabe, pega o que restou aí do nosso exército, vai lá e vamos tentar guerrear aqui, vamos tentar tomar o trono de volta. Joabe junta o resto que sobrou ali do exército. Lembra? Absalão comprou o exército dele e vai lutar contra o filho de Davi.
No meio da batalha, Absalão sai correndo dentro da mata selvagem lá. E olha que ironia. A Bíblia fala que ele ficou enganchado. Entre uma árvore e outra, ele ficou enganchado pelo próprio cabelo numa árvore. O motivo de vaidade dele foi o ponto crucial para a destruição dele. Onde é que está a sua vaidade, hein? É o seu ponto fraco. E pode ser ali, misericórdia. E pode ser ali que o inimigo acabe agindo para destruir você. Amém? Deixa eu concluir aqui. Enquanto ele fica lá grudado, a Bíblia fala que Joabe, ele vem com a espada e mata Absalão. Quarta morte na casa de Davi. Davi fica arrasado, Davi chora, Davi fica desesperado, Davi fica angustiado. Mas Davi entende, espera aí, foi eu que falei, foi eu que profetizei. A desgraça veio sobre a minha casa. Quarta morte. Irmãos, Davi está arrasado. O que fazer agora? O que fazer dentro de uma situação como essa? Você fala assim, o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver, é que eu não tenho mais tempo. Só tentando explicar isso aqui. Davi agora está arrasado. A nação quebrada, porque Absalão detonou as finanças. 4 filhos a menos dentro de casa. Moralmente arrasado, o povo envergonhado com o que Davi fez com a nação. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Para muitos era o fim de Davi, mas não era o fim de Davi para Deus. Igreja, por pior que seja a nossa situação, nunca você pode dizer que é o fim. Aquilo que parece ser o fim para você, para Deus, pode ser apenas o início de um recomeço. Davi tinha muitos defeitos. Davi fez tudo isso, ele era terrível, ele fez tudo isso. Mas Davi tinha algo diferente. Por isso que a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. É que Davi era sincero. Davi não escondia pecado de Deus. Davi, quando se colocava diante de Deus, ele era sincero. Senhor, eu pequei, a culpa é minha, foi eu que errei. Caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. A culpa é minha, eu reconheço isso. Sabe por que a Bíblia chama que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele entendia Deus de uma forma que ninguém mais entendia. Ele adorava a Deus de um jeito que ninguém mais adorava. E ele foi adorando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, e agora, o que eu faço? Ele questiona, ele sofre, ele passa aquele momento e de repente Batseba engravida novamente. Imagina a situação, no meio do caos, Deus pode gerar um milagre. No meio da desgraça, da perdição humana, da destruição, quando Deus vê um coração sincero, olha o Salmo 91, Davi escreveu nesses tempos de destruição dele. E olha lá, sabe o que eu acho interessante de Davi? É que no Salmo 51, que ele tá ali arrasado, ele não fala assim, Deus, não tira o reino de mim. Oh Pai, não tira minhas riquezas, não tira minha saúde. Ele fala assim, Senhor, não tira de mim o Teu Espírito, eu preciso do Teu Espírito em mim. Pode tirar o reino, pode tirar o dinheiro, pode tirar o que for, mas eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da Tua presença em mim. Eu necessito da Tua presença, irmão. Às vezes esse cara é demais. Ele não estava apegado ao trono, ele não estava apegado às coisas passageiras. Ele falou, Senhor, eu sei que tudo isso é culpa minha, mas eu te peço, não tira o Teu Espírito, eu preciso do Teu Espírito. Irmão, você pode perder tudo, não pode perder a presença de Deus na sua vida. Você pode não ter nada, chegar ao fundo do poço, mas se você tem Deus, você já é maioria. Você já é capaz de viver um novo tempo, se você tem Deus nessa história. Quem está me entendendo diz amém, por favor. Lê o Salmo 91 em casa. Batseba fica grávida. Nasce um menino, Davi dá o nome a ele de Salomão. Diga Salomão. Salomão era o caçula da casa, era o menor da casa. Davi já estava velho. Não havia muito que ser feito. Davi tinha outros filhos ainda. Salomão era o último da linha sucessória. Aí vem outra coisa interessante. Salomão era aquele que Davi amava em especial. Era o filho caçula, era o queridinho da casa. Mas era o mais novo, e a lei era clara, o rei morrendo, quem assume é o mais velho. E agora? Como fazer isso? Já ouviu falar em inverter a fila? Quando Deus quer abençoar alguém, Patrícia, Deus inverte a fila. O último passa a ser o primeiro. Você está entendendo o negócio? Você era o último da fila, mas quando Deus entra no negócio, Cícero, Deus faz o último virar o primeiro. Deus pega o de trás, coloca na frente, Deus muda pessoas de posição.
Porque Salomão tinha entre 8 e 18 anos, era o último da fila, mas Deus amava a Salomão, e Davi também amava a Salomão, e Deus falou o seguinte: vai ser Salomão, vai ser Salomão, vai ser Salomão, e Davi acaba consagrando, ungindo Salomão para ser rei, era o último da fila. Ele fala: peraí, agora imagina, Davi velhinho, e agora uma criança no trono, no governo, Salomão. Repito, Salomão tinha entre 8 e 18 anos, era só um menino. Tanto é que, olha aqui, versículo 7, ele fala assim: eu sou apenas um menino pequeno, não sei sair, não sei entrar, eu sou um menino. Eu sou só um menino, Deus, me ajuda. O menino assume o trono. Durante um tempo, Davi está vivo ainda, dá para se escorar no pai, mas papai não é para sempre. As nossas escoras não vão durar para sempre, sabia? As pessoas que você serve para lhe apoiar ali, que você serve para ser sombra para você, eles não vão durar para sempre. Por isso que é preciso você aprender a ter vida própria. Se você é muito dependente de alguma pessoa, saiba, essa pessoa pode viajar, pode ir embora, ou Deus pode levá-la. Quantas pessoas são assim, totalmente dependentes? E de repente, Deus leva aquela pessoa e você fica sem saber o que fazer da sua vida. Davi morreu. E agora Salomão está só no trono. Para remediar a situação, ele bota uma cadeira ao lado do trono dele e senta a mãe dele do lado, para ajudá-la a governar. Sabe o nome disso? Honra. Espera aí, eu sou pequeno, minha mãe aí pode me ajudar. Senta aqui, mamãe, do meu lado. Meu pai não está mais aqui, mas eu tenho minha mãe aqui. E que interessante, Salomão era um menino, mas não abandonou a sua família, não abandonou as suas raízes. Agora eu estou no trono, eu posso tudo, sim, só não posso abandonar que me trouxe até aqui. Sabe, gente, um negócio chamado gratidão é muito interessante. Seja grato às pessoas que foram bênção para você. Porque eu acredito, a Bíblia fala que Salomão era muito apegado a Batseba. Batseba influenciava ele em praticamente tudo. No dia que ele sentou no trono, ele fez: minha mãe tem que estar aqui ao meu lado. Botou uma cadeira lá e sentou ela do lado do trono dele, para ajudá-la a governar. Está me entendendo aqui? Diz amém. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Sabe uma coisa que eu acho feio aqui, jovens? Quem vai se formar esse ano, preste bem atenção. O pai e a mãe trabalhou muito para você, para bancar a sua escola, desde lá do início, da creche até a 8ª série, acho que agora é 9º ano também, né? 2º grau, faculdade. Lutaram, a boa parte foi ali pago mesmo, pagou material, pagou mensalidade, pagou tudo, se esforçou. Vem o baile de formatura, você chama um cara que você conheceu ontem para entrar com você. Sabe o que é pior? Às vezes o namoro acaba depois, aí tem que apagar a foto da formatura. Espera aí, é uma das poucas chances que você tem de honrar a gente que foi bênção para você lá atrás. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. Nunca esqueça quem te deu a mão para você quando você não era nada, quando você não era ninguém. Amém? Salomão colocou uma cadeirinha de lado do trono. A mãe sentou ao lado e ele começa a governar. Só que havia o problema. Ele chama os ministros e fala assim: gente, me fala aí, como é que está a situação? Ele chamou o ministro da economia dele, o Paulo Guedes. Falou assim: Paulo Guedes, como é que está a economia aí? O ministro falou: está quebrado. Como assim quebrado? Meu pai governou 40 anos essa nação. É verdade, mas o pouco tempo que o seu irmão ficou no trono, lembra do Absalão? Detonou tudo. Está quebrado, não temos dinheiro para nada. Opa, complicou. Aí ele chama agora o ministro da previsão do tempo. Como é que chama? Sei lá, acho da agricultura. Como é que está a agricultura aí? Está tudo certo? Vamos produzir esse ano? O cara fala assim: rei, a previsão é de PT, perca total. É de seca e destruição pela frente. A situação é ruim. Estou falando de um menino de 10 anos no trono, tá? E agora? Faz um censo, vê o que nós temos, vê aí nossa riqueza, o que é que nós temos. Alguém vem com um censo e fala assim: rei, tudo que resta é 1000 cabeças de gado para a terra, só isso. Não é vaca não, é gado mesmo. Nem vaca tem para produzir filhotes. É 1000 cabeças de gado. O que é que você faz numa situação como essa? Uma nação agora quebrada, sem dinheiro, sem riquezas, e tudo que resta, 1000 cabeças de gado. Para uma nação inteira. Dá para alimentar uma nação? Não dá.
Acho interessante isso. Salomão não reclama, não xinga, não murmura, não põe a culpa no irmão, nem no pai, nem em quem veio antes dele. Salomão fala o seguinte: reúne o povo. Aonde, rei? Lá em, aonde? Gibeão. Não é lá que o povo adora? Reúne o povo. Junta essas 1000 cabeças de gado. Para que, rei? Vai ter churrasco? Vamos alimentar o povo? Vamos festejar a tua posse? Não. Vamos queimar tudo. Bora botar fogo em tudo. Você consegue imaginar isso? Era tudo que eles tinham, gente. Era o resto, era sobra. Não tinha mais nada, eles só tinham aquilo. Ele fala: eu vou oferecer a Deus isso que tem aqui. Porque 1000 cabeças de gado eu não alimento essa multidão. Mas eu posso oferecer a Deus. E o meu Deus pode multiplicar tudo isso aqui. Ele reúne o povo. Versículo 3 diz que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de seu pai Davi, exceto pelo fato que oferecia sacrifícios e queimava incenso. Davi, olha o versículo 4. Foi, pois, o rei a Gibeão, para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos. Salomão manda escolher o melhor lugar para oferecer um culto a Deus. Era nesse lugar aqui. Reúne o povo lá, prepara 1000 altares, cada um com um bezerro em cima, com um touro em cima. Chama os sacerdotes, sangra os 1000. Imagina 1000 cabeças de gado derramando sangue. Aquele monte escorreu sangue, jorrou sangue ali. De repente ele manda acender 1000 cabeças de gado agora queimando. Aquela fumaça saiu dali, invadiu os céus. Quando Deus olhou aquilo, Deus fez: espera aí, Davi me adorava, mas nunca fez isso para mim. Como pode uma criança fazer isso para mim? Sabe o que aconteceu, gente? Terminou aquele culto, o fogo apagou, o sacrifício cessou, o céu continuou do mesmo jeito. Deus não falou nada, não aconteceu nada, mas não quer dizer que Deus não estava vendo aquilo ali. Tem coisas que você faz para Deus, não se preocupa não. Não é porque Deus não respondeu na hora que Deus não está vendo. Deus está vendo sim. E no tempo certo Deus vai responder. Amém, meus irmãos? Olha lá, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: pede o que queres que eu te darei. Irmãos, Salomão foi para casa, terminou o culto, foi para casa, o povo voltou para casa tudo triste, porque não comeram nem um pedaço de carne, pensavam que era um churrasco, mas era um culto, voltaram tudo arrasado para casa, um dizendo assim para o outro: e agora? O que resta agora para a gente? E agora, vamos ver de que agora? O resto que tinha, o rei queimou tudo, e agora? Mas à noite, Deus vai lá no quarto de Salomão, e fala assim: Salomão, olha eu aqui, eu vi o que você fez. Eu vi a sua adoração, eu vi o seu sacrifício, eu vi o que você me entregou, irmãos. Todo rei, é característica, todo rei anda cercado por um grande exército. Eu sei que naquele quarto que Salomão estava ali, tinha gente, soldado na porta, soldado do outro lado, tudo quanto é lugar, mas Deus entrou lá no quarto que Salomão estava, porque Deus sabe como chegar aonde você está. Deus sabe aonde lhe achar, e olha a pergunta que ele faz: pede o que você quiser que eu vou te dar. Você já ouviu isso de Deus? Ele falou isso para Salomão: Salomão, o que você quiser eu te dou, peça. Igreja, essa pergunta veio depois de um grande sacrifício. Eu estou encerrando aqui agora, porque não dá mais tempo, a gente tem ainda mais 2 capítulos pela frente. Deus fala assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Se você pedir para perguntar para o seu filho de 10 anos hoje, pede o que você quiser, ele vai dizer o que para você? Quero ir para Disney, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Disney, eu quero um iPhone, me dá um iPhone 10 aí, aleluia. Eu quero uma moto bonita do ano. Salomão fala assim: eu quero sabedoria. Dá para pensar nisso? Aí eu fico perguntando: Deus, por que ele pediu sabedoria? Se ele podia pedir um monte de coisas. Aí Provérbios responde isso, Salomão que escreve Provérbios. E lá no começo ele fala assim: quando eu era criança, andava com meu pai pelo palácio, e todos os dias meu pai me dizia: meu filho, peça a Deus sabedoria. Meu filho,
compre a sabedoria, busque a sabedoria. Ele repete sabedoria umas 10 vezes no mesmo capítulo. Busque, peça, vá atrás, corra, se esforce, seja sábio. Na primeira oportunidade o menino pediu o quê? Sabedoria. Porque ele ouviu do pai, porque ele aprendeu do pai. E filhos aprendem do pai. Salomão pede sabedoria. E Deus fala assim, Salomão, olha o versículo 10. Pareceu bem aos olhos do Senhor ter Salomão pedido tal sabedoria. Verso 11. Pelo que Deus disse, porque pedisse isso e não pedisse para ti muitos dias, nem riqueza, nem vida, nem inimigos, mas pedisse entendimento para discernir o que é justo, eis que eu faço segundo as tuas palavras, e te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve. Agora, olha o versículo 13. Também te dou o que não pediste. Olha essa versão aqui, gente. E também até o que não pediste eu te dei. Riquezas, glórias. De modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. Você serve ao Deus que dá muito mais do que o que você pede. Vou repetir, você serve ao Deus que sempre dá muito mais do que aquilo que você pede. Você está esperando o que de Deus? Ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, riquezas, sucesso, fama. Aí Deus segue, Deus dá a ele tranquilidade, paz. Não houve guerras grandes contra Salomão. Ele foi sábio, ele foi rico, foi poderoso. Jesus, milhares de anos depois, fala assim, eu digo a vocês, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Jesus fez referência de Salomão, porque foi um grande homem. Gente, 4.000 anos depois, a gente está aqui em Surubim falando de Salomão. Você consegue imaginar isso? Deus faz ou não faz? Fique em pé comigo nessa tarde, por favor.